Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. الله أعلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. O mensageiro crê no que foi descido para ele de seu Senhor, e assim também os crentes. Todos creem em Alá e em seus anjos, e em seus livros e em seus mensageiros. E dizem, não fazemos distinção entre nenhum de seus mensageiros. E dizem, ouvimos e obedecemos. Rogamos teu perdão, Senhor nosso, e a ti será o destino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Omar Abdul Kafi. Os sinais do fim do mundo. A sua vida no começo o ajudou a ter um bom fim de vida. Um bom fim de vida é resultado daquilo que você estava fazendo. Cada alma saberá o que fez e o que deixou de fazer. Faz parte da generosidade do nosso Criador ele ter dividido nossa existência em 5 etapas. A primeira é a fase de pré-criação. A segunda é quando estamos embriões nas barrigas. E a terceira é esta vida. A quarta, no Barzakh, barreira. E ante eles haverá uma barreira que os deterá até o dia em que forem ressuscitados. Alguns dirão, ó Senhor meu, mande-me de volta à terra, a fim de eu praticar o bem que negligenciei. O que os anjos respondem para ele? Pois sim, tal será a frase que dirá. O que significa isso? Sim, pode falar à vontade, mas será que ele será atendido? Alguém vai fazer o que ele pediu? Não. Eles terão uma barreira que os deterá até o dia em que forem ressuscitados. O túmulo pode estar em 2 situações. Posso dar 2 exemplos. Um de nossos filhos ganhou o primeiro lugar nos estudos a nível nacional. Ele está atrás da cortina esperando cumprimentar o ministro da Educação ou o chefe de governo. Ou o próprio príncipe. Os minutos que o jovem fica esperando são longos ou não? Claro que para ele é uma eternidade. Ele quer que todos vejam que ele está cumprimentando o responsável que vai dar a ele o prêmio. No outro lado, que Alá nos proteja, uma pessoa foi condenada à morte. Ela está vestida com uma túnica vermelha. E cada vez que a porta de sua cela é aberta, ela acha que chegou a hora de executarem a sua pena. Ela quer que este momento nunca chegue. A Alá pertence o bom exemplo. O crente é o bom aluno que espera o encontro de Alá. Quem ama se encontrar com Alá na hora da morte, Alá ama seu encontro. E quem odeia se encontrar com seu Senhor, Alá não vai gostar de se encontrar com ele. A questão segue este raciocínio.
Quem ama se encontrar com Alá, e estes amam se encontrar com seu Senhor, ele está ansioso no túmulo, querendo ficar perante seu Criador. Essa pessoa estava fazendo bem na sua vida mundana, e ela está apressada para ter sua recompensa com o Senhor dos servos, seja glorificado o seu nome. Ele veio até o generoso que o amava e o temia ao mesmo tempo. Esta é a fase de barreira, e depois vem a etapa do dia do juízo final, que é outra fase do ciclo. A nossa conversa nesses 3 dias será somente sobre os sinais do fim do mundo. Os sábios dizem que há 2 tipos de sinais do fim do mundo: os pequenos sinais e os grandes. Qual é a diferença? A diferença é que quando os pequenos sinais aparecem, há uma oportunidade para cada um de nós se voltar a Deus e se arrepender. Há ainda um espaço aberto. A porta de misericórdia divina ainda está aberta. O grande problema é com o primeiro grande sinal do fim do mundo. A porta de arrependimento se fecha mesmo que a vida mundana siga sem ser interrompida. No dia em que lhe chegarem alguns de seus sinais, será inútil a fé do ser que não tiver acreditado antes, ou que em sua crença não tenha agido com retidão. Surata Al-An'am. A porta se fecha. Uma mulher quer colocar o hijab. Depois dos grandes sinais, não adianta nada. Uma pessoa que não rezava volta a rezar, não vale nada. O outro quer fazer o Hajj, não será aceito, porque Alá mostrou esses sinais para nos alertar, não para irmos longe. Voltemos. Quais são os pequenos sinais? Os pequenos sinais. Conheça o Islã. O milagre da criação do homem. A placenta. O instrumento que você vê agora é uma ferramenta médica que possui grande tecnologia. É um sistema de suporte de vida que proporciona cuidados intensivos. Mas todo esse espaço de tecnologia de ponta é insignificante quando comparado ao sistema mais evoluído da biotecnologia. Esse equipamento superior é a placenta, que circunda o embrião no ventre da mãe e supre todas as suas necessidades. A placenta é como uma máquina de diálise dos rins, uma máquina de suporte cardiopulmonar e um fígado artificial. Ela desempenha todas essas funções ao mesmo tempo e tem um design maravilhoso que permite que o bebê e a mãe sobrevivam. As células que constituem a placenta reconhecem as partículas de alimento das moléculas no sangue da mãe e permitem que cheguem ao bebê. Outra função da placenta é proteger o embrião. As células de defesa do corpo da mãe seguem em direção ao útero para atacar o embrião em crescimento, mas as células nas camadas externas da placenta formam um filtro entre as veias da mãe e o embrião. Assim, as moléculas de nutrientes atravessam, mas não as células de imunidade. Se o trabalho de cuidar das necessidades do bebê fosse dado a um ser humano, e não à placenta, o embrião não sobreviveria mais do que alguns minutos, porque a humanidade não possui o tipo de tecnologia necessária para calcular as necessidades de troca do embrião e supri-las. A única tecnologia suficientemente sofisticada para desempenhar essa função é a da placenta. Esse cordão permite a ligação entre o bebê e o corpo da mãe.
Esse cordão, que é cortado e descartado depois do nascimento, na verdade é uma maravilha da engenharia e desempenha funções vitais durante os 9 meses. Ele contém uma veia e 2 artérias. A veia carrega alimento e oxigênio para o embrião. Graças a isso, o embrião não se afoga, mesmo vivendo em um ambiente cheio de líquido e com seus pulmões cheios de água. Ele não morre, mesmo com seu sistema digestivo ainda sem formação, não podendo se alimentar. Essas 2 necessidades básicas são propiciadas ao embrião através da placenta. As artérias retiram o dióxido de carbono e os detritos dos alimentos que ficaram no corpo do bebê. Nem a mãe, nem o bebê crescendo em seu ventre estão cientes desses sistemas e seus processos. Conheça o Islã. Truly he is the one, he has no father or son. Truly he is the one, he has no father or son. Everything in creation was by him begun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqui a gente está mais uma vez no hospital e a gente conheceu a Nayandra e eu queria que ela contasse um pouquinho da experiência dela aqui com a gente hoje. Então, eu sou jornalista, estou escrevendo um livro sobre os muçulmanos no Brasil e eu vim conhecer hoje o trabalho de vocês, vim conhecer aqui a Street Da'ah, gostei muito do que eu vi, peguei vários panfletos, peguei vários livros, várias referências islâmicas que eu estava realmente precisando para colocar no meu livro. E o mais legal é que eu estou conhecendo muitas histórias por trás do Street Da'ah, histórias mesmo de superação, histórias de transformação de vida, realmente. E essas histórias eu quero colocar, quero contar nesse livro, reportagem que eu estou escrevendo, histórias de pessoas que descobriram sentido na vida graças ao Islã, graças a essa religião tão bonita, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora com vocês. Que bom, obrigada e até mais. Obrigada, tchau. Salam alaikum. Muhammad was chosen from amongst Allahu. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. E perguntaram-te eles pela alma. Dize, a alma é da ordem de meu Senhor, e não vos foi concedido da ciência senão pouco. Um grande teólogo do Islã, o nome dele é Ibn Qayyim, repito bastante dele aqui, ele escreveu um livro de 400 e poucas páginas chamado o livro O Espírito. Ele entra nesses assuntos aí. O que ele faz? Todas as palavras espírito, em árabe ruh, nafs, foi traduzido como alma. Todas as palavras espírito no Alcorão ele junta, separa. Todas as palavras sobre espírito, a palavra espírito nos hadiths, ele separa e começa a juntar. Olha em que contexto é empregada a palavra espírito e qual contexto é empregada a palavra alma. Esse é um estudo que não tem fim. Pega a palavra nafs,
traduzido como alma. Ruh como espírito. Vamos juntar no Alcorão. Qual é o contexto que o Alcorão fala de espírito? Qual é o contexto que o Alcorão fala da alma? Ele não chega à conclusão, mas ele disse: parece, fi ma yabdu li, aquilo que parece para mim, que a palavra nafs, alma, está ligada com os desejos, está ligada com as ações, está ligada nesse mundo. E a palavra espírito está ligada lá no paraíso ou no inferno. Agora, quando que o Corão usa a palavra espírito? E quando que o Corão usa a palavra nafs, que é alma, é empregado em momentos diferentes. No hadith fala: Allahu alladhi yatawaffa al-anfus hina mautiha. É Deus que tira o nafs da pessoa quando ela morre. No outro versículo fala espírito. Então existe discussão grande sobre os sábios. Chegou até eles querem falar até que cor que é. Não tem, saber que peso que tem. Sabemos que ela existe, que ela sai. Mas o profeta de Deus disse que a alma ou espírito sai da pessoa igual uma gota d'água, uns pouquinho. Que o anjo tem um anjo da morte, um anjo encarregado de tirar a alma das pessoas. Sabia? Tem um anjo encarregado para isso? Tem um anjo. O profeta de Deus disse também: Ma minkum, não há nenhum de vocês sem que vai ter que dar de cara com esse anjo. Isso é depois. Aí hoje está tirando a vida. Tem os dois anjos do túmulo. Daí volta o espírito. Aí vem a expressão. Tem um anjo que é encarregado só para tirar o espírito. É uma legião de anjos. Mas tem um chefe deles. Qual é o trabalho dele? Você, chegou a sua hora. Vai lá e tira. Você, quem estava aqui era para tirar o espírito. Ela trocou de lugar. Não, é você mesmo. Vem. É o espírito ou a alma. Tem um anjo encarregado para tirar o espírito no horário previsto. Incrível. O nome chama-se Anjo da Morte. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Mas eu vou falar sobre a diferença entre duas palavras e em qual você quer fazer parte. No Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala citou duas palavras e a gente precisa ler o Alcorão de uma forma bem profunda, não só apenas assim ler para ler, mas a gente tem que saber que esse livro é muito diferente, o livro do nosso Criador. Nós temos duas palavras, a primeira abid e a outra palavra ibad. Qual a diferença entre abid e ibad? Alguém sabe? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Em outro versículo diz: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Qual a diferença entre abid e ibad? Os sábios dizem que a diferença entre abid e o ibad, linguisticamente, uma A ou uma I. Ibad e abid. Aí por isso eles dizem, esse A é A da elevação, de orgulho, e aquele é A da humilhação. Então, essa A da elevação, que é um orgulho, são duas formas dos seres humanos. Todos os seres humanos são abid, são servos. Todos eles. Eles são servos ao nosso Criador, servos a Allah de uma forma ou outra. Não tem como negar isso. Nenhum ser humano, ele tem controle da vida dele, tem controle
da morte dele, tem controle da saúde, da doença. Ele escolheu a figura dele, ninguém escolheu os pais dele, ninguém escolheu a época do nascimento dele, ninguém de nós escolheu o país dele, a nacionalidade dele. Um ser humano escolheu uma dessas coisas. Então são servos obrigatórios. Todos os seres humanos, eles são servos de uma forma obrigatória. Mas existem outros seres humanos que eles escolheram a ser servos especiais. Uma coisa da opção, não uma coisa obrigatória. Todos nós somos obrigatoriamente servos, mas o ibad, ser servo voluntário, ser servo de vontade, ser servo da opção, não da obrigação. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala honrou o ibad. Honrou o ibad, o abid, todos os seres humanos são abid. Por isso você tem que deixar de ser entre os abid e ser entre os ibad. O nível mais alto, você escolher ser com sua própria vontade, pela sua opção de escolher ser um servo de Allah. E aí você seguir esse caminho que você está seguindo agora, o caminho da religião. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala também na primeira surata tem duas palavras, Ar-Rahman e... Estão cansados? Quem está dormindo? Alguém está dormindo? A gente fala Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qual a diferença entre o Rahman e o Rahim? São duas palavras semelhantes ou tem diferença? Quem sabe? Tem diferença. Isso é uma coisa positiva. Mas qual é essa diferença? Khas wa am. Am wa khas. Uma coisa geral, uma outra coisa mais estrita. É isso. Rahman antes do Rahim. O Rahman para o Abid. Ar-Rahman para quem? A gente dividiu os seres humanos entre Abid e Ibad, servos e servos especiais. Então o Rahman também, Allah subhanahu wa ta'ala, Rahman para todo mundo, para todos os seres humanos, é Rahman, que todos são criaturas dele, seja fiel, seja incrédulo, seja pessoa que não acredita, mas mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala é Rahman, que ele dá sustento, ele dá ar para respirar, dá comida para ele, dá tudo que ele precisa dessa vida para ele sobreviver. Mas o outro tipo das pessoas, que eles são pessoas especiais, que são pessoas escolhidas, que eles escolheram ser pessoas virtuosas, aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem um outro atributo que é Ar-Rahim, para uma misericórdia especial para essas pessoas. Por isso, irmãos, vamos, inshallah, fazer essa transformação de ser apenas servos normais para ser, inshallah, ibad. De deixar de ser só apenas abid e para ser, inshallah, ibad. Esses ibad, que eles são pessoas escolhidas, que eles têm características especiais. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala, que todos nós sejamos entre esses ibad, que eles são pessoas especiais, que eles aprenderam bem o objetivo deles aqui nessa vida. Conheça o Islã. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoje, Street Dawa, hoje aqui em Budas Artes, um dia muito especial e importante para todos nós. A importância de falar do Islã, num lugar onde realmente ainda o Islã é muito desconhecido. Meu nome é Gabriel e eu sou muçulmano revertido há uns 6 meses.
E eu achei muito importante o Dawa que foi feito aqui na comunidade Embu das Artes, pois as pessoas tiveram muita vontade de conhecer a religião, de aprender mais. Assalamu alaikum, eu me chamo Anizá, trabalho aqui na Musala Ramá, e hoje nós fizemos um trabalho de Dawa aqui na comunidade. Minha experiência com essa vivência que nós tivemos foi muito boa. Nós tivemos a oportunidade de entrar em contato com outras pessoas que desconhecem a religião, e a receptividade com essas pessoas foi muito boa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meus queridos irmãos muçulmanos. Hoje, alhamdulillah, nós realizamos mais um dia de Street Dawa aqui na Musala Rahma, na comunidade de Embu das Artes. Hoje a experiência foi muito bacana, foi muito legal de ver a curiosidade das pessoas em conhecer o Islã. Algumas outras pessoas até confesso que se assustaram, poxa, mas muçulmano aqui, o que eles estão fazendo? E foram lá, pegaram alguns livros e conheceram um pouquinho sobre qual é a mensagem do Islã, que é a mensagem de paz. E eu faço um chamado a todos os irmãos e irmãs muçulmanas que participem na sua comunidade ou junto conosco no Street Dawa dessa ação. Nós, como muçulmanos, brasileiros, revestidos, é importante ter esse contato com as outras pessoas, com os nossos familiares até, que não são muçulmanos, esclarecendo um pouquinho qual é a mensagem do Islã. Convido a todos a visitarem a nossa fanpage, Street Dawa Brasil, e lá você vai encontrar vários vídeos, e venham conosco. Assalamu alaikum. Conheça o Islã. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.